Olá, tudo bem, gente? Estamos aqui em mais um episódio mega especial. Uma convidada que vai falar sobre superação, milagre, sobre maternidade, sobre a perda de um filho e as gestações que ela teve após essa perda e muitos outros milagres que ela vai contar pra gente hoje. Eu quero, antes de qualquer coisa, pedir para que vocês já ative aí o sininho para vocês receberem sempre os nossos vídeos. Se inscreve no canal, é muito importante para a gente que você se inscreva no canal. E peço também para você compartilhar esse vídeo para uma pessoa aí que está tentando engravidar, uma tentante, ou alguém que acabou de perder um filho, ou uma pessoa que está se sentindo para baixo por uma questão de maternidade. Hoje o vídeo é totalmente voltado, gente, para os milagres de Deus e para a maternidade. Vou apresentar aqui para vocês a nossa convidada, Yasmin, muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu vou pedir para a Yasmin se apresentar para vocês. Yasmin, fica à vontade. Muito obrigada pelo convite, é uma honra poder estar aqui fazendo parte desse projeto. Eu me chamo Yasmin, sou mãe da Isabela, da Rafaele e das gêmeas Rebeca e Raquel, casada com Vinícius, todos conhecem ele como Metal, que é o apelido dele. Sou mãe, né? Primeiramente eu sou serva do Senhor, amo servir esse Deus, amo servir o reino. Sou uma empreendedora, decoradora. É uma honra estar aqui, meu amor. Obrigada. A história da Yasmin, uma história incrível. Fica até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão ser impactados com tanta história de superação. Vamos lá, para começar falando da história da Yasmin, a gente vai falar sobre o início. Yasmin, fala pra gente como tudo começou, como começou a sua história com a maternidade. Porque, assim, toda mãe quer ter filhos, né? Toda mulher, desculpa, gente. Toda mulher quer ter filhos. E quando começou esse desejo na sua vida? Conta pra gente. Então, na realidade, eu sempre sonhei em ter minha família, né? Desde quando eu era criança, eu sonhava em casar, noivar, casar, ter meus filhos. Só que eu não sabia que Deus tinha um propósito no meio disso tudo. Eu já tinha um propósito no meio disso daí, né? E há 15 anos atrás, eu casei e no início do casamento eu já engravidei. Não foi uma gravidez planejada, né? Que a gente queria muito ter, mas não naquele momento, tinha acabado de casar. Mas Deus permitiu que eu gerasse logo no início do meu casamento. Não foi uma gravidez que foi adiante, né? Eu perdi quase 5 meses de gestação. Você perdeu com 5 meses. E como que foi essa perda para você? Já, mesmo a gente não planejando, a gente já se sente nosso, né? Eu Sim, com certeza. E a gente já sente que é nosso. Como que foi? Me conta. Então, foi muito triste, porque naquela época, né, anos atrás, não era muito comum. Hoje em dia tem mais. As mulheres, elas se expressam mais, né? Tive aborto, perdi, a gravidez não foi adiante. Mas naquela época não era muito comum a gente ouvir saber de pessoas que perderam. Então eu fiquei sozinha, praticamente sabendo, tendo que lidar com aquela dor, porque ninguém tinha passado por isso ainda. Então ninguém conseguia entender aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Então foi muito eu e Deus, uma experiência muito eu e Deus. Foi uma dor muito forte, porque eu fui com aquela expectativa de saber o sexo do bebê. Então, a todo momento eu estava pro doutor, e aí, doutor, qual é o sexo do bebê? E ele me vinha com várias perguntas. Como que está sendo a gestação? Muitas dores, mas eu achava que era normal as dores que eu vinha sentindo. E ele me fez diversas perguntas, até que eu falei, doutor, você não vai me falar o sexo? Porque eu vim para a UTA para fazer isso. Ele, então, Yasmin, tem uma semana que seu bebê está sem batimento cardíaco. Nossa. E dali eu já saí do consultório naquele desespero para poder ter que tirar o bebê. Ele falou, o risco de ter uma infecção é muito grande, porque já tem uma semana isso. E eu fui naquelas irmãzinhas do coque, sabe, de antigamente. Falei, não, eu vou orar. Que isso? Alguém vai ter que orar por mim. Fui nessa irmãzinha, pedi ela para orar. Ela orou. E eu fui bater uma outra, porque eu não estava acreditando. Você não queria aceitar, Não queria aceitar. E foi nessa segunda ultra, tudo no mesmo dia. Nessa segunda ultra, quando o doutor falou, realmente, seu bebezinho está sem batimento cardíaco. Médico, não, um outro médico. Eu queria saber outras opinião. Isso aí. E ele falou, realmente, você perdeu o seu bebê, realmente você vai ter que tirar, porque já está um tamanho a induzir o parto, e no dia seguinte eu tive que ir para aquele procedimento da curetagem, né? Para fazer aquela raspagem. E minha primeira experiência em parto com a maternidade já foi essa. Caramba, e depois disso tudo,
Como é que foi superar essa perda, assim? Você sentiu o quê depois que você perdeu? Depois disso, eu quis ter muito naquele momento. E Ah, começou a vir um vazio tão grande que eu comecei a falar: eu preciso ter, eu preciso engravidar de novo. E começou aquela guerra de tentar, né? Engravidar, e foi aí que eu engravidei novamente, coisa de um ano depois eu engravidei novamente. Aí eu já estava animada, opa, consegui engravidar. Só que quando eu bati a ultra, o doutor falou assim: eu não tô ouvindo batimento. de novo. Então você vai ter que esperar 15 dias para refazer essa ultra. Porque a gestação estava muito no início? É, ele falou que estava muito no início e antes de completar esses 15 dias, eu sangrei, aí eu fui para maternidade e descobri que eu tinha tido um aborto completo. Aí, segunda vez. E depois desse segundo aborto, os médicos diagnosticaram você com algum tipo de deficiência? Não houve Não, alguma ainda não. dificuldade de engravidar, não? Não, falaram que era Você normal, eu era era muito jovem, nova e né? poderia realmente acontecer. E que não tinha um motivo lógico para aquilo ali naquele momento estar acontecendo. Uhum. Ninguém diagnosticou por conta da tua idade, assim, por você ser Isso, por jovem. ser jovem. Tá, e após isso, Yasmin, fala pra gente, depois disso tudo, você tentou engravidar a segunda vez. Terceira vez. Não, perdeu a segunda, né? De Isso. novo, mais uma vez, não teve nenhum diagnóstico. E aí você continuou tentando? Sim. Eu só consegui engravidar 5 anos depois. Eu fiquei 5 anos sendo tentante. E como foram esses 5 anos sendo tentante? Porque assim, eu, Isa, fiquei 4 anos sendo tentante. E eu vou te falar que o meu filho veio no momento assim, onde eu estava no meu limite. Eu lembro que eu comprava teste de gravidez todos os meses. Você passou por isso? Me Sim. fala. Porque possa ser, gente, que tem alguém tentando e tá vendo a nossa história que eu passei e que você passou. E existe uma esperança, a gente tem que ter fé sempre. Mas vamos entender como é que foi. Eu fiquei 5 anos desesperada para engravidar. E quanto mais eu queria, parecia que mais longe eu estava do meu sonho. E parecia. Eu sempre pedi a Deus para minha gravidez ser revelada. Uhum. Eu sei meu sonho era que Deus pudesse me revelar a gravidez. Então eu me apegava muito a pessoas que. Pessoas que têm esse chamado, né, de Isso, revelação, isso. de profecias. Então, quando eu vi aquele vaso da igreja já chegando perto de mim, eu já ficava doida E para você me sempre chamar. foi cristã? Eu perguntei. Sempre, sempre fui. Minha mãe, na verdade, minha mãe, eu era muito criança quando minha mãe entrou para a igreja. Então, desde quando eu sei que eu era pequena, não lembro quantos anos, mas eu era pequenininha, e desde sempre eu estou na igreja. E aí você Aí eu ficava já, lá. cheia de expectativas, pregações, eu tomava todas as pregações para minha vida, até que passou os anos, né? As pregações de Ana, né? Ah, É com que a gente mais se certeza, apega. com certeza. E eu digo assim, começou a acontecer, subir níveis. Por quê? Todo mundo da minha família começou a engravidar dentro desses 5 anos. Por exemplo, minhas cunhadas engravidaram, minha mãe engravidou, Meu minha Deus. melhor amiga engravidou. E quanto mais chegava próximo desses 5 anos, parecia que ia aumentando A a expectativa, a proximidade frustração, da ou não? pessoa. Não, a Ah, tá. Você proximidade da achava assim, pessoa. opa, vai chegar em mim, vai chegar E em isso aí mim. nunca Ah. chegava, e às vezes quem nem queria estava lá grávida, teste de gravidez, tinha semana que era 2 testes na semana. E o seu esposo, como que lidava com tudo isso? Ele Porque tem não. muitos casamentos, Sim. eles acabam nesse período quando a mulher está tentando, né? Tenta, 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 porque a gente acaba, eu vivi isso, né? Acaba que a gente fica cega, né? Sim. Como é que foi no casamento? Seu esposo foi tranquilo? Então, Soube lidar? graças a Deus, ele foi muito tranquilo, muito paciente nessa época, né? Até porque Ele também queria. ele também queria. Então a gente ficava naquela expectativa, ele ficava naquela expectativa. Você vem, veio, na hora que vem, a hora de O Deus, homem é mais ele é tranquilo, mais né? tranquilo. Mas A gente, mulher, né? A gente quer é, agora sim. E fazia a tabelinha, e orava, e fazia proposta, até propósito. E eu fiz fazia. vários Eu fiz também. vários. Campanha, meu Isso aí, Deus. campanha, tá de entregar meu filho lá na igreja quando eu tivesse. Eu fiz. É um E desespero, um né? desespero. Até que teve um dia que eu acho que foi terrível para mim naquele dia. Eu estava numa conferência numa igreja, servindo, né, nessa igreja, e eu servia na recepção. Eu levava a comida, a bebida para os preletores. E foram 4 dias de conferência. E os 4 estavam bem próximo do meu milagre. Uhum. Só que eu entendi da forma errada. Os 4 dias os pregadores me chamaram, os 4 pregadores.
e vi uma criança comigo. Um cada dia, no caso. Isso aí. E pregadores de fora, né? Conferência, geralmente a gente chama outras pessoas para vir pregar. E pregadores que nunca me viram, nunca souberam da minha história. E no último dia, eu já estava cerca de uns 15 dias com as minhas regras atrasadas, estava com a esperança lá em cima. E no último dia, o pregador falou assim: eu não vejo uma criança para daqui a um tempo, eu vejo uma criança agora no seu ventre. Aquilo ali entrou no meu coração. Eu acabei aquela conferência em êxtase. Eu falei: ai, muito obrigada. Minha gravidez foi revelada. Senhor, eu estava com o coração cheio de gratidão. 2 dias depois, minha menstruação desceu. Então, ali, meu mundo parece assim, 5 anos que eu tive. Porque até então eu fiquei: não, valeu a pena, Senhor, vai acontecer. Ficava triste a cada teste negativo, né? E quando foi essa época, eu tinha certeza que eu estava grávida. E quando desceu, eu fiquei muito, muito, Mas muito. era uma menstruação mesmo? Era. Era. Porque eu só vim engravidar coisa de uns 2, 3 meses depois. Mas engravidou. Mas engravidei. E essa gestação aí, ela vingou? Minha filha nasceu, só que ela nasceu prematura. Foi aí que minha gravidez passou a ser uma gravidez de alto risco. Tá, você, só pra explicar, você engravidou, descobriu que tá grávida, descobri. Aquela festa. Nossa, eu tava assim, parecia que eu tava andando em nuvens, a família toda, quando eu falei que tava grávida, foi um chororô pra cá, um chororô pra lá, porque todo mundo sabia da minha expectativa. Foi uma alegria, assim, pra família inteira, né? Então a gente tava no melhor momento da gente, quando a gente descobriu, a gente ficou no nosso melhor momento. Eu cantarolava todos os dias, louvores de gratidão a Deus, porque finalmente meu milagre tinha chegado. E aí foi fazendo pré-natal? Fui fazendo um pré-natal. O primeiro pré-natal já me colocaram no alto risco. Ah, é? Por quê? Porque já tinha sido a minha terceira gestação. E eu já tinha demorado muito para engravidar, sem um motivo, assim, lógico, né? Eles desconfiavam. Sem o diagnóstico. Quando eu pensei em começar a fazer tratamento, que ele falou: Yasmin, vamos fazer um tratamento mesmo sem diagnóstico? Quando eu pensei em começar, foi quando eu engravidei. Porque quando desceu, foi quando eu caí em si. Eu falei: não vai acontecer assim. Eu tenho que procurar uma ajuda, um especialista, que eu preciso saber o que eu tenho. É porque às vezes a gente, né, Yasmin, até falando uma coisa assim, puxando pro lado religioso, a gente às vezes fica só esperando o milagre acontecer, mas muitas das vezes a gente precisa fazer a nossa parte, né? Com certeza. Como uma depressão, que, gente, claro. eu acredito que o Senhor cura, que o Senhor preenche vazio, mas muitas das vezes também tem um lado clínico, né? Sim, com certeza. A gente precisa tratar. E aí você caiu a ficha nesse momento. Caiu a ficha, eu falei: eu preciso de um tratamento. E os médicos falaram, né? Yasmin, vamos começar um tratamento, só que eu nem precisei, porque logo em seguida eu engravidei. Aí foi aquela festa, a gravidez começou a ser de alto risco. Aí ali, logo no iníciozinho da gestação, com 7 semanas de gestação, eu já tive um sangramento intenso. A minha expectativa de ter perdido foi alta, né? E quantos meses? 7 semanas. Com 7 semanas. 7 semanas. Aí o doutor, eu tinha ido na maternidade, não estava batendo ultrassonografia naquele momento, mandou eu guardar até a manhã seguinte para ver se o aborto tinha sido completo, mas ele já tinha me dado certeza. Porque toda a característica que eu dei do que aconteceu, do que tinha saído, ele falou: é um aborto. É um aborto. Só vamos ver se ele foi completo, se você vai precisar passar por uma outra curetagem ou não. E o coração, como é que ficava? Eu vim para casa assim: Senhor, só tu pode fazer alguma coisa. Ainda com fé, né? Ainda com fé, né? Mas mais fé que não tinha vingado do que teria. Mas você tinha fé, mas estava acreditando mais que tinha acontecido mesmo, que o médico falou. Sim. Mas por já ter passado, né? Sim. A noite seguinte, eu e minha esposa, naquela noite, a gente nem dormiu. Muito apreensivo, sabe? Nervoso. No dia seguinte, fomos lá, bater a outra. E a gente já certo do aborto. O doutor falou assim: olha isso aqui. Tá aqui. Coraçãozinho batendo. Ali eu já não aguentei mais, já comecei a chorar. Ele: não se explica o que aconteceu com você, minha filha. Mas seu bebê tá na barriga forte, saudável, crescendo. 7 semanas. Meu Deus. E ali ele começou a passar vários remédios, né? E mandou fazer um repouso absoluto. E eu fiz durante 4 meses esse repouso. Fiquei literalmente 4 meses na cama. Foi um período que a gente até saiu da nossa casa, fomos morar com a minha sogra, porque lá eram 6 mulheres morando junto.
Então, Para ter um suporte. para ter um né? suporte, com certeza. E quando o médico me liberou dessa medicação, ele falou assim: você continua o repouso, só não vai ficar mais na medicação. Eu entrei em trabalho de parto. Mas eles falavam que era o quê? Eles falavam que era placenta descolada. Não, naquele houve momento. Sangramento. Então, houve sangramento. O doutor não soube explicar o motivo do sangramento. Uhum. Eles passaram a medicação para prevenção, isso aí, para segurança, para poder, caso aconteça alguma coisa, porque eles não sabiam o que aconteceu. As gestações anteriores também não teve diagnóstico. E como eu estava no alto risco, então eles tiveram um pouco mais de cuidado de, opa, vamos fazer alguma coisa, vamos prevenir, né? E com 6 meses eu entrei em trabalho de parto. Levei até 25 semanas da minha gestação. Entrei em trabalho de parto. E foi ali que quando eu cheguei no hospital já com 7 de dilatação, o doutor falou, eu poderia até tentar fazer uma cerclagem em você. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu também não sei o que é. O que é quando você dá uns pontinhos no colo do útero para segurar a gestação. Aí ele falou assim, só que você já está no trabalho de parto ativo. Eu vou, no máximo, tentar segurar na medicação. E fui para a sala de pré-parto, né, com a medicação, mas não foi suficiente. Eu fiquei só algumas horas e logo assim minha bolsa já estourou, ela já veio a nascer. Uma menina. E era uma menina. E você chegou a dar nome a ela? Sim, descobrimos que era uma menina. Foi aquela festa. Eu já tinha ganhado muita coisa. Tinha ganhado carrinho, roupinha. Imagina, porque tanta gente já naquela expectativa, né, da neném. Então eu já tinha muita coisa dela mesmo. A gente só tava esperando assim. A gente tava em clima de final de gestação, porque eu tava com 6 meses. A gente sabia que poderia, talvez, né, nascer um pouco antes do tempo, porque minha gravidez já tava nesse caminho aí. Eu sabia que tinha esse risco. Então a gente já tava apressando as coisas. Caso acontecesse, ela ter as coisinhas dela, né? Então, quando ela entrou em trabalho de parto, ela já tinha um nome, ela já tinha as coisas dela, já tinha algo sendo preparado para. Qual era o nome? Sofia. Sofia. Aí ela nasceu, foi para incubadora, foi para neonatal. Eu consegui ver minha filha 24 horas depois. Parto normal? Parto normal. Não precisou de indução, né? Porque eu já cheguei lá com 7, ela tá isso aí. Ali eu tive muita fé que ia dar tudo certo, porque meu medo era a criança morrer na barriga. Ela nasceu, ela ficou viva. Ela passou 24 horas dela. Na neonatal eles falaram, mãezinha, o período mais crítico mesmo é as 24 horas, mas a gente fica em observação 48 horas. Depois de 48 horas, tu já descansa mais o seu coração. Já tinha passado as 24 horas, eu tava com muita esperança que ela... Aí já tinha uma igreja orando, né? Ela tava todo mundo orando. E Deus me avisou que ele ia levar ela. Ai, meu Deus. E como foi? Eu não tinha dormido, porque eu estava muito acelerada quando eu tive o parto, né? Porque eu tive noção do que aconteceu comigo. Eu fiquei muito acelerada e eu dormi. Nisso que eu dormi, eu sonhei que tinha alguém encostando na minha perna falando, mãezinha, né, o Natal tá te chamando que sua filha faleceu. E eu fiquei o dia inteiro com aquilo ali. Esperando aquela notícia. E acabava que eu estava tão cansada do parto, né? Que no dia seguinte eu estava assim, eu dormia e acordava. Aí quando eu dormia eu sentia... Parecia que eu estava sentindo alguém encostar em mim. E teve um momento que eu realmente descansei. E aquele meu sonho realmente aconteceu. Meu Deus. Foi uma moça, quando ela só encostou na minha perna, eu já virei falando, minha filha morreu. Ela, calma mãe, minha filha morreu. Eu comecei a gritar, minha filha morreu, pode falar. Ela, mãezinha, sou da NEL, mas eles só mandaram te chamar. O corredor, que era o andar abaixo, que eu tive no corredor, parecia que aquilo ali era um caminho de vários quilômetros. Minha perna ficou pesada de uma forma, parecia que eu estava assim, indo para o caminho da morte, porque eu estava sentindo muito que ela tinha morrido. Deus já tinha falado muito forte no meu coração. Quando eu cheguei na porta da neonatal, eu só sabia gritar. E a médica esperou me acalmar. Falou assim, mãezinha, você sabia das chances que ela tinha, não sabia? Ai, que triste, né? Ela não aguentou. Aí ali eu perdi minha filha. Aí... Ai, meu Deus. Pode chorar, fica à vontade. E ali eu só entrei num buraco muito grande. Eu queria me matar naquele momento, eu queria morrer naquele momento. Eu pedi minha autorização para ir embora. Eu não estava mais suportando ficar naquele ambiente. E você fez o velório dela?
Fui pra casa. Ela morreu, foi numa terça-feira. Aí ela morreu uma terça-feira à noite. Eu vim pra casa naquele dia. Eu vim o caminho inteiro falando, Senhor. Eu tava com minha melhor amiga no hospital. Aí meu esposo tinha vindo em casa pra tomar um banho. Quando ele voltou, ele já voltou Com a notícia. com a notícia. Quando ele abriu a porta pela escada, né? Eu já tava aos gritos. Aí ele já sabia do que tinha acontecido, né? E a gente veio embora, todo mundo arrasado. E eu ficava, Senhor, só deixa um carro me pegar. Só deixa eu morrer. Só leva, que eu não quero ficar vivendo isso aqui. Tá doendo muito. E ali, Deus não me matou, graças a Deus. A gente faz cada oração no desespero, né? E aquela oração foi muito verdadeira. Eu realmente, eu não sabia como lidar com aquilo ali, então eu queria morrer. Parar. E vim pra casa na terça-noite. Quando foi na quarta, eu só queria ir pra igreja. Eu não tinha enterrado minha filha ainda. Eu só queria ir pra igreja. E eu sabia que eu precisava ir porque eu queria chorar. Eu queria ir pra igreja. Parecia que o meu espírito estava assim, vai. Sedento pela presença de Deus, pelo acolhimento de Deus. Né? Porque não tinha acolhimento naquela época. Tipo assim, não tinha alguém me abraçar e falar, eu entendo a sua dor, eu sei de tudo que você está passando, eu já passei por isso, vai ficar tudo bem. Não tinha ninguém para fazer isso. O máximo que podia era me abraçar, e abraço não era o suficiente para mim. Então, eu fui para a igreja naquele dia, chorei, e eu não sabia que eu precisava fazer um velório. Para mim, eu sabia que eu tinha que me enterrar, mas eu não sabia que eu ia chegar lá. Pra mim, já tomei um susto, porque teve que reconhecer o corpo ali na hora. Eu já não fui. E eles pediram pra eu levar uma roupinha pra ela. Aquela noite de quarta-feira foi bem dolorida. Porque quando é mãe, a gente monta os looks, não monta imaginando nossa filha. Eu tive que escolher o look pra enterrar minha filha. Então foi bem dolorido. Meu Deus, que dor. Mas mesmo assim, eu achei que era uma forma deles humanizarem, né? Tudo aquilo que estava acontecendo. E quando chegou lá, que eu vi aquele caixão aberto, ali o que eu não aproveitei, porque eu não tive coragem de ver ela morta. Um desespero tomou. Você pediu pra ir embora dali? Eu só pedi pra ir embora. Desespero. E a médica quer ver sua filha? Eu falei, não quero ficar com essa lembrança dela viva, porque a gente gravou, né? A gente tirou foto dela se mexendo. A gente cantava muito pra ela. Eu só pude ver ela 24 horas depois, e ela morreu quase 48 horas. Então, foi vários momentos porque eu dormia e acordava. Aí quando eu acordava, eu ia lá na NEL pra ver ela. Aí cantava música pra ela, fazia carinho na incubadora, orava. Então, eu queria ter essa imagem dela guardada comigo. Quando eu cheguei lá, o caixão estava aberto. Foi um baque. Ali eu fiz carinho na minha filha, eu beijei minha filha. Parecia que eu não estava vendo ninguém ali. Parecia que só estava no momento eu, meu esposo e aquele caixãozinho pequenininho ali. E um outro baque pra gente também foi. A gente sempre gostou muito de criança. Já estava tudo muito sensível com aquilo ali. E eles mandaram fechar o caixãozinho. E eles mandaram meu esposo levar no colo. Então, assim, o primeiro contato com a nossa filha que a gente teve, o primeiro colo, quando a gente viveu a maternidade, foi levando um caixão para enterrar. E até hoje eu tenho essa cena. Eu tive que me afastar, não estava aguentando ver aquilo ali, eu tive que me afastar. Eu vendo aquela cena ali, ele carregando aquele caixãozinho desse tamanhico, botando lá no buraco. Eu falei, Senhor, não quero isso pra minha vida. Pediu a morte de novo? Claro. Eu não quero ser eu vivendo isso aqui. Eu não quero ser eu vivendo isso aqui. E o seu esposo? Ele foi muito forte. Quando ele tá uma tristeza muito grande, ele fica na dele. Ele fica afastado de tudo, de todos. Então, assim, consegui dar força para ele, e nem ele tinha força para me dar força, porque a gente só estava simplesmente vivendo tudo aquilo ali. E isso foi na quinta-feira, né? Quando eu saí do cemitério, eu já saí assim, com o pensamento: eu vou ter um cemitério. Não tenta engravidar de novo, porque você vai matar mais uma criança. Você saiu de lá com esse pensamento? Eu saí de lá com esse pensamento. Meu Deus, está repreendido. Tá repreendido, né? Mas eu fiquei com esse pensamento. Em nome de Jesus. Não, e olha como que Deus faz. Quando chegou a noite, eu quis ir pra igreja de novo. Aí eu fui pra igreja de novo.
Deus usou a pastora, na época eu era de uma outra congregação, denominação. Deus usou a pastora para me orar e falou assim: seu útero não é um cemitério. Ela tirou a palavra da minha boca. Ela falou assim: em nome de Jesus, a partir de hoje você está curada. Você não vem terra mais nenhum bebê a partir de hoje. Hoje acaba esse ciclo na sua vida. E ela começou a profetizar muitas coisas. E ali eu recebi tudo. Ainda com muita dor, com muita dor. O primeiro mês da minha, né, da morte dela, assim, foi um mês muito difícil. Muito difícil porque a gente... É um luto, né? Foi um luto e não tinha muito o que fazer. Na época eu não entendia, hoje eu entendo que eu estava em fase de luto e não existia palavra nenhuma, e quem me confortar era apenas o Espírito Santo comigo. Então eu me fechei muito no quarto, eu morava com a minha sogra, como eu disse, né, que eu tive que me mudar para fazer o resguardo melhor, da gestação. E eu fiquei muito tempo naquele quarto, praticamente o primeiro mês inteiro, naquele quarto, chorando, chorando e chorando, sabendo, assim, acreditando na promessa que meu útero não seria um cemitério, mas com muito medo de engravidar. Aí antes dela, lembra que eu falei que eu tinha ciência que eu precisava de um tratamento? Foi dali que eu revoltei com esse meu pensamento. Falei, eu preciso descobrir o que eu tenho. Não é normal acontecer isso. Aí, só pra gente dar uma recapitulada, após a perda, que foi a terceira gestação, pra gente entender aqui no videozinho que tá assistindo, né? E essa criança realmente nasceu, a terceira, diferente das outras. Se bem que há de 5 meses que você teve que induzir o parto, nasceu também morta. Essa você chegou a fazer velório? A gente não perguntou, não? Não, eu tinha uma opção, eu não quis, mas eu quis ver. Aí descobri o sexo, era um menino. Era um menino, quis muito saber o sexo. Porque a segunda não teve como, não teve, não tinha nem quanto tempo de gestação eu tinha. E aí a terceira já não, já era uma gravidez mais... mais avançada, mais tempo, nasceu com vida, né? Isso. E aí, após tudo isso, você perdeu, ficou um mês em casa de luto, assim, totalmente trancada. Totalmente. E hoje, né, lembrando aquela época, você faria alguma coisa diferente desse período que você estava um mês trancada dentro de casa? Eu acho que não, porque assim, só quem viveu o luto sabe como que é. Entende que foi necessário esse tempo. Foi necessário esse tempo, porque eu precisava chorar tudo que eu tinha que chorar. Até porque não era um luto assim de um momento só, né? Era praticamente do teu casamento inteiro tentando ali conquistar. Por mais que a gente fale, é uma família, né, gente? Um casal é uma família. Mas é normal, Deus criou a gente para isso, né? Então a gente realmente tem esse desejo. Igual eu falei no vídeo, se você, mulher, não teve desejo ainda de ser mãe, você vai ter em algum momento. Algum momento você vai ter. Eu sempre falo isso. Aí você começou a pensar nessa questão do tratamento. Do diagnóstico. É isso aí. Você chegou a ter o diagnóstico depois disso? Cheguei, porque aí eu fui numa especialista. Eu falei, não, calma aí, eu vou procurar uma especialista em gestação, que eu quero saber o que está acontecendo. Alguma coisa tem, gente, isso não é normal. E foi ali que nós descobrimos, ela fez uns exames, e nós descobrimos que eu tinha incompetência do colo do útero. E sabe, assim, só para você me explicar, gente, o que eu sou muito leiga. O que é isso? Incompetência? A incompetência é quando o seu útero não aguenta o peso de uma criança e ele entra em trabalho de parto. Ele não tem cura para a medicina, assim. Ele não tem cura. Porém, você pode fazer os pontinhos no colo do útero assim que você descobre a gestação. Ou você pode, antes da gestação, você optar por uma cesárea e fazer um pontinho definitivo. Mas ali, esse pontinho, você não vai poder ter parto normal. Se fizer dessa forma. Mas aí você já faz ele antes de você engravidar. Então, no caso, depois que você teve esse diagnóstico, você imaginava que todas as gestações, se você viesse a ter, você já ia ter que fazer isso, ia ter que optar por uma coisa ou outra. Isso aí, já estava certo. Porém, como eu estava tentando engravidar a todo momento, eu sabia, eu optei pela opção de eu fazer os pontinhos quando eu estivesse grávida. Porque eu não... No início, não a cesárea. Não, isso aí. Porque assim, depois que... Eu primeiro vivi tudo aquilo com minha filha, né? Aquele um mês. E depois eu falei, vou para especialista porque eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe, então, não desistiu em nenhum momento. Não desisti de ser mãe. E como que era a sua relação com Deus nesse período? Indagava muito a Deus? Sim. Você questionava a gente? Porque a gente é ser humano, né? Nós somos seres humanos. Com certeza. Assim, porque às vezes é difícil a gente entender a vontade de Deus, né? No processo. O processo é normal, às vezes a gente na dificuldade é um processo. Com certeza.
Eu, como te falei, nesse período eu estava indo para a igreja. Enterrei minha filha morreu no dia seguinte, fui para a igreja. Enterrei minha filha, fui para a E igreja. continuou servindo na igreja, fazendo Com... tudo normal? Então, o período de um mês não, né? Não, nesse mês não. Não, eu só saía para ir na igreja. Dentro desse Aham. um mês Nesse aí, mês mesmo eu assim você só ia pra saía para ir igreja. para a igreja, para mais lugar nenhum. O restante do dia era Aham. tudo dentro do quarto. Então, a gente acaba sendo ministrada na palavra. E o Espírito Santo, a gente que entende quem a gente adora, a gente sabe que o Deus que a gente serve não é um Deus pelo que ele faz. A gente não serve pelo que ele faz. Pelo que ele já fez. É pelo que. Primeiramente. Eu que sou devedora, né? Ele quer ver, eu que sou devedora dele. Ele já fez por mim. Como até o pastor pregou esses dias, ele falou assim. Foi ontem, ele falou assim, as pessoas vêm viver um evangelho de só benefício. Exatamente. E por isso que as pessoas não ficam, não largam no meio do caminho, porque ficam esperando benefício, bênção, prosperidade, isso e aquilo. Gente, a vida cristã, a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que no mundo no mundo tereis aflições. E é tanto para o justo, né, quanto para os ímpios. Então, assim, as pessoas vão para a igreja, né, com essa expectativa. E você não ia, você já ia sabendo que não, calma aí. Ele pode não fazer, mas eu vou. Tô pedindo a Deus e dando a Deus, mas eu também sei que. Eu tô implorando, eu queria mudar, tipo assim, se a sentença dele fosse eu não gerar, eu queria mudar isso daí. E pedindo a Deus, pelo amor de Deus. Pedindo a Deus que, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas assim, nós somos falhos. Somos reais, somos seres humanos com sentimentos reais. E o Senhor também entende isso. Com certeza. Nos nossos momentos ali, Ele vem nos tratando, nos mostrando. E tudo isso que a gente viveu serve para talvez você que está vendo um vídeo aí agora nesse momento e está vivendo o desespero que eu vivi e que ela viveu. Toda tentante vive esse momento de desespero. Cada uma trata de uma maneira. Passou um ano, você já tá assim, será que eu tenho alguma coisa? Eu cheguei a ouvir da minha própria família, seu marido é manco. Gente, aquilo doía como uma espada dentro de mim. Das brincadeiras. Nossa, era surreal, né? Uhum. Mas enfim, vamos voltar pra você que a história não tem nada a ver comigo. Então eu era muito ministrada através da palavra de Deus. Então sua vida com Deus foi ao todo o tempo caminhando. Foi todo o tempo caminhando sem entender nada. Então eu continuei, fui ministrada nesse. Mas era assim, igual remédio controlado. Tá, vamos voltar. Aí a gente estava no diagnóstico. Aí você foi diagnosticada. Isso. E aí sabia que ia ter que tomar essa decisão lá na hora. Você já tinha decidido fazer os pontinhos. Quando engravidar. E continua tentando. Porque assim, não é tão fácil. Vou fazer a cerclagem definitiva e acabou. Não, porque, por exemplo, essa cerclagem definitiva, você tem que ter uma cesárea. E eu queria viver a experiência do parto normal de uma criança de 9 meses, do tempo certo. Eu queria viver aquilo que eu achava lindo. Aquele momento. E o meu momento tinha sido de dor, porque dói, né? Mas... E esse pontinho, você chega a certa semana da gestação, que você tira ele. Então você não fica uma coisa assim, para sempre ali dentro de você, entendeu? Então, como eu já tinha perdido várias vezes, o meu medo maior era de eu fazer o ponto, fazer a cesárea, passar por todo aquele procedimento e perder a criança e ter que fazer uma outra cesárea para tirar. E como foi essa decisão para você quando você escutou isso do médico? Qual foi o teu sentimento? O meu sentimento ali na hora é de esperança? Não, isso aí, de esperança. Eu falei, ponto, descobrimos que eu tenho competência do colo do útero. Eu falei, o que a senhora me aconselha agora? Ela te aconselha a não engravidar mais. Ela chegou a falar, não engravida. Ela te aconselha a não engravidar mais, porque essa doença é uma doença muito ingrata. Vai ser muito difícil você levar uma gravidez até o final. Ela é praticamente impossível você levar essa gestação qualquer gestação até o final e vai morrendo bebês e uma hora morre você. Nossa, que dura. Então eu saí dali aos prantos, porque eu tive a esperança de, ter alguma coisa que possa fazer, né, para acontecer, porém ela, no final, ela não me deu esperança de eu levar uma gravidez até o final. Aí você saiu de lá em prantos, né? Eu só tinha um mês que eu tinha perdido a minha filha, o resto de esperança que eu tinha, ela tirou ali. Quis tirar ali. Só que a gente é muito pela palavra de Deus. Já tinha se passado 3 meses, ou seja, 4 meses desde quando minha filha tinha morrido. O nosso antigo pastor, aí dali a gente já saiu da casa da minha sogra, fomos para nossa casa novamente, conversamos, vamos dar um tempo desse negócio de tentar engravidar, porque a gente tava machucando muito. Não, a gente tava fazendo obra na casa. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as coisas certas, vamos esperar a obra acabar, a gente fazer essas metas, porque como eu estava tentando muito engravidar,
você é tentante, você sabe, você deixa de fazer várias coisas porque você acha que você está grávida. Ai, meu Deus, eu não. É o meu medo. Não vou. Eu queria muito tirar habilitação, mas eu fiquei com medo de ficar dirigindo, porque eu sei que uma gestante não é bom ficar dirigindo. Então, pô, pensou, eu tô grávida, não sei. Eu sempre ficava achando que eu tava grávida, então eu deixei de viver muitas coisas. Por achar que eu tava grávida. Você não tinha não teve esse pensamento. Hoje em dia é muito mais falado, né? Um acompanhamento assim, né? Não, com Psicológico, né? certeza, Um não. psicólogo, um terapeuta, Não, um não, não. psicanalista para ajudar a gente. Na minha época eu também não tive isso, não, Então, a tá? gente pela Era gente só eu e mesmo. Deus. Isso é exatamente isso. É. Aí eu falei, vamos então alcançar nossas metas, terminar nossa casa, desfocar desse negócio de criança um pouco. Só que eu guardei todas as coisas da minha filha. Das duas, não. A Sofia, você O... chegou a comprar as coisas? Então, a Chegou, né? Sofia Tinha tudo, já você tinha falou. tudo. Só que eu tinha coisa guardada do primeiro neném, porque o meu primeiro neném que eu perdi, tinha os familiares tinham aquele costume de dar coisa amarelinha. Muitos anos atrás, né? Meu Deus, tinha um showão completo. Tinha né? muita coisa. Eu falava, gente, a criança só vem. É só vir. E na época a gente tinha acabado de se mudar para nossa casa que estava em construção. Faltava ainda, tipo, botar piso, então tinha muita poeira. Eu falei, não vamos, porque tem muita poeira nessa casa. Primeiro a gente alcança as metas e depois a gente vê essa história aí de novo. Nesse mesmo dia, comecei de manhã, decidimos isso de manhã, a gente saindo de casa, na esquina da nossa casa, nosso antigo pastor me chega. Eu vim dar um recado da parte de Deus para vocês. Deus mandou vocês se prepararem, porque eu vi uma criança para essa casa, com essa casa com poeira ou sem poeira. Meu Deus. Aí quando a pessoa decide, Senhor, olha, agora eu vou focar em outra coisa, Senhor, não é agora, toma. Exatamente isso, é agora, exatamente isso. E como eu fui para essa casa nova, eu não tinha mais travesseiro, essas coisas assim. Então eu peguei as roupinhas que era da minha filha, eu fiz de travesseiro. Gente, alguém já passou por essa fase aí. Eu fazia essas roupinhas de travesseiro. E esse pastor falou, ó, Deus mandou começar um propósito com vocês, vai vir uma criança, ele mandou vocês se prepararem, e vai vir uma criança para essa casa, com poeira ou sem poeira, já se prepara. Ele falou, agora vocês já estavam saindo, eu só vim dar recado da parte de Deus. E naquele momento ali... Ele já profetizando ali, e eu engravidei um mês depois. Dentro desse mês, parece que mexeu com tudo. E engraçado que foi da forma que você queria, né? Foi da forma revelada. Mas eu queria descobrir a gravidez revelada. Você não tá entendendo, a gravidez. Tá. Ué, mas foi uma preparação já. Sim. Você vai vir criança e aqui se prepara. Já foi uma revelação, só que você queria falar assim, ó, tá grávida agora. Exatamente isso. A gente quer demais, né? A gente é muito exigente, né? Aí, eu, dentro desse mês, que começou a cada culto em posição de mão na minha barriga, oração. Então, todo culto, 3 vezes na semana, oração, 3 vezes na semana, oração. Quando chegou na 4ª semana, mexeu no meu emocional de uma tal forma que eu fazia a roupinha dela de travesseiro, né? Botava na fronha, as roupinhas começaram a cair. Conforme eu dormia, quando eu acordava, tinha uma roupinha no chão. Não me incomodava mais. Mas naquele período, começou a me incomodar. Começou a me incomodar. E naquela noite, eu tinha dormido aquela tarde, acordei com roupinha no chão. Eu falei assim, quer saber? Eu vou parar, vou comprar um travesseiro, vai ser agora. Vou dobrar essas roupinhas, vou guardar tudo numa caixa. E seja o que Deus quiser. E eu comecei a tirar todas as roupas. Eu não queria muito mexer naquelas roupas ali. Eram 2 travesseiros. O primeiro travesseiro eu dobrei e botei bem na caixa. Quando chegou no segundo travesseiro, eu já comecei a chorar. Eu já começou a vir aquele sentimento de tudo que eu poderia estar vivendo. Não era para mim estar vivendo isso aqui. Começou a vir esse sentimento. Yasmin, você não se preparou para viver isso aqui. Era para você estar agora com sua filha. Era para você estar em casa, com ela, aproveitando. Começou a vir um sentimento muito ruim. Todo aquele luto que eu fiquei no primeiro mês, veio com tudo naquela noite. Falou assim, se não der certo, eu vou. E se você demora mais 5 anos para engravidar... Já vem a insegurança, os traumas, isso. né? Aí começa até a fé a falhar, né? A esperança. Exato. Não sabia... Eu tava chorando, eu chorei muito, 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 muito. Já não tinha mais lágrimas para chorar. Eu falei assim, Senhor... meu esposo, na época, tava cantando muito louvor. Ele é ministro de louvor. Ele tava cantando muito louvor. Você também eu acho, né? Tô em formação. Formação. E ele cantava muito uma música, que foi o jeito dele ele enfrentar o luto dele. Qual foi era louvando. O louvor? Então, eu falei assim, eu vou fazer essa oração, esse louvor de oração. Qual pedacinho que deu? Canta. E naquele momento que eu tava dobrando cada peça de roupa, eu comecei. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi
a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu acabei esse louvor e eu comecei, Senhor, eu te entrego o meu luto, eu te entrego a minha dor, eu te entrego minha ansiedade, eu te entrego os meus projetos. Essa guerra está muito difícil de eu guerrear sozinha. Eu preciso do Senhor comigo. Eu preciso te passar essa dor. Eu preciso que o Senhor tome essa dor do Senhor e que o Senhor venha curar a minha dor. Eu não adoro um Deus por coisas que pode fazer. Eu adoro um Deus por coisas que Ele já fez. E aí você reconheceu. E eu reconheci que independente do que Deus fosse fazer, Ele era Deus. E eu finalizei a oração com o restante do hino. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Minha última peça de roupa foi falando isso, foi cantando isso. Meu Deus. Botei. Eu tinha rachado a cama para poder tirar todas as roupas ao redor. Levantei, empurrei a cama. Quando eu empurrei a cama, desceu um sangue, mas assim, um sangue estranho, desceu. Na hora o Espírito Santo, você acabou de ir esse milagre. Meu Deus. E eu tinha tanta certeza que eu estava grávida. Eu não estava atrasada ainda. Eu tinha tanta certeza que eu estava grávida que eu liguei para minha amiga e falei, amiga, eu estou grávida. A minha amiga que estava comigo quando soube da notícia da minha filha, falei, amiga, eu estou grávida. E ela acreditou na hora e comprei um teste de gravidez e eu estava grávida. E eu fiz um teste no dia seguinte. A gente faz. E eu estava grávida. Eu fiz um teste na clínica à tarde e eu estava grávida. E ali realmente eu estava grávida. Meu Deus, assim, né? Gente, eu fui um tratamento totalmente ali de Deus naquela hora. Assim, olhando a tua história, avaliando, né? Deus te lavou ali. Me lavou, eu entreguei tudo para Deus naquele momento. Tudo. Porque a gente é ansioso. E eu sei porque isso também aconteceu comigo. Quando eu também estava tentando. A minha expectativa ficou totalmente naquela sensação de que eu querer. E eu não conseguia ver que tinha que ser no tempo de Deus, que eu tinha que esperar, que Deus tinha algo maior para me dar. Sim. E, gente, é surreal, né? E a gravidez que eu queria revelada foi revelada a mim. Diretamente a você. Eu esperei vaso chegar até mim, profeta chegar até mim. Ai, Deus, o Senhor é muito lindo. Você faz cada coisa. Muito obrigada por essa história, Senhor. É muito lindo de ver. Tá aqui escutando, né? Porque esses detalhes eu não sabia, gente. Assim, eu só sabia muito por alto da tua história. Porque é a primeira vez que eu tô falando detalhadamente sobre o que aconteceu comigo. E essa gestação, como gerou quem? A sua filha? A minha filha mais velha, a Isabela. Ah, eu dou aula lá na Kids. É uma benção, ela é. E teve um momento nessa oração, eu tinha um outro pastor também, que eram dois. O primeiro e o segundo. E ele falou assim, Yasmin, começa a especificar para Deus o que você quer viver. Porque você é mãe, Deus te fez mãe. Mas começa a falar, Senhor, eu quero poder cuidar do meu filho, eu quero cuidar do meu filho quando ele estiver resfriado, eu quero ter essa oportunidade de levar na escola. Para de viver para perda e aprenda a viver com ela. Mas não viva por ela, né? E naquele período eu estava vivendo pela minha dor. E ele falou assim, começa a viver com ela, aprenda a conviver com essa dor, mas não para ela. E eu orei isso ao Senhor. Eu falei, Senhor, quando acontecer também, eu quero poder cuidar da minha filha resfriada, cuidar da minha filha bem, ver ela crescer, ver ela casar, ver ela...
eu queria muito ter uma outra menina, né? Então eu já planejava ser uma assim, outra ser uma menina, menina. sabendo que Deus poderia trazer menino, menina, mas meu coração, eu tinha certeza do que era. Foi uma coisa assim, muito sobrenatural. E gravidez, aí que foi o risco Então, aí mesmo. você engravidou, aí fez os pontos. Não fiz os Não, pontos. não precisou. Teria que fazer até 7 semanas, né? Médica simplesmente não quis fazer. A Vamos médica tentar. que falou que era pra você não Não. engravidar Aí eu ou era nela não voltei outra? nunca mais. Tá. Aí eu fui para um outro hospital, aí foi um outro alto risco. E ele falou assim: não, então a gente vai começar já a fazer os remédios já de agora. Não vamos esperar acontecer nada para a gente começar. Aí comecei. E nós não vamos parar. Porque da minha filha eu parei e entrei em trabalho de parto. Não vamos parar. Aí começou. Oração, oração, boca fechada. Ninguém sabia que estava grávida. Só os familiares, né, que convivem com a gente. Ninguém sabia, zero postagem. Não pude falar que eu estava grávida na rede social, aquela coisa, meu sonho, né? Não pude, eu fiquei. Você é muito de rede social, então você Sim, queria queria falar. que todo mundo soubesse, né? Meu milagre, gente. Quer... E foi um período onde Deus afastou todos da minha casa. Só deixou literalmente quem Ele quis. E acabou com a minha casa. Porque enquanto eu estava na igreja, a oração estava sendo na igreja. E essa oração passou a ser na minha casa. Com óleo ungido, o pastor começou a orar por tudo. Veia, cabelo, cor de olho, peles, células, as artérias, tudo. Absolutamente tudo. E eu perdi a minha filha com 25 semanas. Ela nasceu 25 semanas. Quando chegou 25 semanas de gestação da Isabela, Deus incomodou ele para ele fazer um propósito mais intenso, que a gente fazia 3 vezes na Que semana. importante aqui, a gente fazendo uma sinalização, né? Da gente ter homens e mulheres de Deus perto atentos da àquilo. gente, ligados no espírito e na nossa vida, assim, né? Porque assim, a gente só. Muitas das vezes a gente acaba se rodeando de pessoas que não são tão espirituais como a gente precisa. Sim. Isso Naquele é muito momento ali, importante. eles tiveram que acreditar por mim, porque assim, eu vivi todo aquele milagre. E acredito que o senhor também falou, né? Não foi ele que o senhor usou também para falar? Sim, sim. Só que chegou alguns momentos da minha gestação que eu tava acreditando muito e tinha algumas horas que parecia que eu caí em si. E, cara, vai acontecer tudo de novo. Aí, Por conta dos de traumas, traumas, né? né? É humano, né, gente, E você acontecer não isso. tinha tratado, não tinha significado Sim, muita não fiz coisa. a cerclagem. Então, eu tava com um turbilhão de Segura. sentimentos. E Mas mesmo assim com fé também, Não, né? mesmo assim com fé. Indo, né? Vamos ver. E o pastor, tipo assim, tinha certeza que ia dar certo. E teve uma vez que eu, um pouquinho antes desses 6 meses, o pastor falou assim: eu não dormi aquela noite. No dia seguinte, ele foi na minha casa. E ele falou assim: Salmos 1, que é a árvore plantada, que ela vai dar fruto no seu tempo certo, Yasmin. Seu tempo é 9 meses. E ele, é 9 meses, não temas, é 9 meses, não temas. E toda vez que eu ficava com medo, eu ficava, é 9 meses, não temas, é 9 meses, não temas. Exatamente isso. E foi 9 meses? 41 semanas. Meu Deus! Para a honra e glória do Senhor. Quando foi com 38 semanas, eu fiquei com dilatação. Fui para a maternidade, o pastor até entregou o propósito. Senhor, se for da sua vontade, nós já te agradecemos pelo propósito até aqui, que Isabela venha com muita saúde e tal. Deus, não. É a gestação toda. E eu vivi toda a gestação. E teve normal? Tive normal. Normal, glória a Deus. E aí Glória você a Deus. começou a viver o teu sonho. Comecei a viver o meu sonho. E ela nasceu perfeita, Perfeita, e com do saúde. jeito que a gente pediu, do jeito que a gente orou. E qual foi a tua sensação, assim, naquele momento? Foi o quê? Quer dizer, a gente tem, eu fiquei eufórica, eu fiquei com muita gratidão. O que você queria fazer? Qual o maior sentimento? Eu fiquei com aquele sentimento, sabe quando você tá na batalha e você vem perdendo vários rounds e quando você sai vitorioso? Parecia que eu tava exausta, mas com sentimento de batalha vencida. Meu Deus. E o teu esposo todo feliz também, Todo né? feliz. Porque a nossa gestação, a gente não pôde aproveitar muito a nossa gestação, porque era uma gestação que, meu Deus, será que vai acontecer? E eu tive muita intercorrência naquela gestação. Você teve, muitas, na primeira? Da Isabela. Tive muito, tive placenta prévia, como te falei. Sempre remédios. Sempre remédio, e tendo que lidar com sangramentos, tendo que lidar com infecções urinárias repetidas, e tendo que intensificar remédio para melhorar, e tendo que intensificar repouso ao ponto dele ter que sair para trabalhar, já deixava a comida pronta, sair para trabalhar, deixava café da manhã, almoço, tudo na cama para eu nem levantar. Aí eu ficava com medo de ir no banheiro. Aí por conta disso, eu tive várias infecções urinárias. Então, assim, teve muita coisa. Foram, assim,
foi até o 9º mês, mas assim, foi difícil, não Foi foi fácil. muito difícil a Bateu gestação muitos dela. sentimentos naquele Muito. período. Por isso que várias vezes eu tive que ficar. 9 meses. Eu tive que acreditar na Aham. palavra. E Aí, vamos lá, só pra gente dar uma acelerada, gente, rapidinho aqui na história, que é grande, é né? grande. É pra contar aqui em uma semana. Assim. Vamos lá. Aí você teve a Isabela, glória a Deus pela vida dela. Quantos aninhos ela tem hoje? Hoje ela tá com 8 anos. 8 anos. E você tem, gente, a Yasmin não só teve a Isabela, como ela tem 4 filhas e uma gravidez gemelar. Exatamente isso. E depois da Isabela, com quanto tempo veio a segunda filha? Isabela estava com 7 meses quando eu engravidei de novo. Meu Deus, e aí? E aí que foi para trocar meu remédio. Eu fiz um teste de gravidez para poder trocar o remédio, né? Que é uma norma que eles têm, né? Uhum. Vamos fazer um teste para trocar o teu remédio, botar um remédio mais forte. Porque a Isabela já começou a se alimentar, então eu queria trocar o método que eu estava usando. Aí eu descobri que estava grávida. E aí, como foi essa gestação? Fala bem rapidinho. Então, a gestação foi super tranquila. Foi? Foi de alto risco. Não, mas não precisou dar pontinho nada em relação com aquela médica. De novo, a médica não quis dar o pontinho. Ela, não, a gente já conseguiu uma, vamos de novo. Mesmo caminho, boquinha fechada, propósito. Mesmo caminho que a gente fez com a Isabela, a gente só repetiu o caminho. Foi até 9 mês? Foi até 41 semanas e 3 dias. Meu Deus. Gente, isso é milagre. A Rafaela nasceu no dia que o médico falou assim, ela só tem até hoje pra ficar na sua barriga. Hoje ela tem que nascer, ela não pode passar de hoje. E eles gostaram da barriga da mamãe, né? Gostaram, ela gostou. E aí, depois dela, depois da Rafaela, isso. Você chegou a engravidar de novo. 3 anos depois. 3 anos depois. Aí eu engravidei. E essa gestação? Gemelar. Aí conta. Aí eu falei, bom, Deus foi muito bom. 2 gestações, né? Agora 3, meu maior medo era nascer prematuro. Quando eu descobri o tipo de gemelaridade, que era monodi, que elas eram mesma placenta e bolsa diferente, mesma placenta, elas teriam que nascer prematuras. Eu não poderia levar a gestação. Obrigatoriamente tem que fazer. Então, assim, já foi alto risco. De novo, né? A gestação. Assim, todas essas gravidez, na verdade, elas eram alto risco pela sua deficiência no colo do útero, não tem jeito. Mas as 2 primeiras foram, as crianças hoje, né? Suas filhas, as 2 primeiras foram até o 9º mês. E essa? Essas foram até 34 semanas. Aí o médico resolveu interromper? Então, eu tive, na gravidez das gêmeas, eu tive diabetes gestacional. Então, o meu líquido, ele começou a crescer de uma forma, estava acima da quantidade que deveria ter. A médica mandou eu ir na maternidade com 33 semanas para poder fazer uma drenagem. Por causa da diabetes? Por causa do líquido que estava na barriga, né? Por conta da diabetes. Aí eu cheguei lá, tomava insulina. Essa gravidez das gêmeas foi a gravidez mais conturbada que eu tive. Nossa, você já tinha sido difícil. E essa totalmente, porque além de ser gemelar, estava crescendo muito rápido, meu útero não estava, toda hora tinha um sangramento, porque estava crescendo muito acelerado. A gravidez gemelar já é uma gravidez muito difícil. E o tipo de gemelaridade, ele tem vários fatores de risco. A minha foi uma das mais arriscadas que tinha. Porque... E tinha risco de vida para você? E para o bebê. Ele ele não poderia nascer normal, porque como era a mesma placenta, poderia se cruzar o cordão entre elas. Então elas não poderiam nascer normal. Teria que ser cesárea mesmo. E se acontecesse alguma coisa mais grave, poderia dar algum tipo de infecção assim em você, não? Então, eu acredito que não, mas a diabetes, eu tava com diabetes gestacional, mas você teve a pressão alta, isso? Não, a diabetes é pré-eclâmpsia. Eu tive também pressão alta, porém não, eu consegui controlar. A diabetes que saiu do controle, eu tive que começar a fazer o uso da insulina. Entendi. Aí vamos lá, aí na hora do parto você foi, você estava falando que você foi pra maternidade? Não, na realidade eu fui pra drenar. Eu fui pra drenar, que era tirar um líquido, fazer um procedimento para tirar o líquido da barriga. Toda maternidade, vocês já foram, né? O primeiro atendimento, eles dão toque, né? Eu tava com 5 de dilatação, com 33 semanas. Elas vão ter que te internar agora, as crianças não poderiam nascer. Eu tava com 5 de dilatação, as crianças não poderiam nascer normal. Vamos internar, vamos de novo, todo aquele processo da gravidez da Sofia. Vamos tentar aprender com a medicação. E você fala, mas você não estava sozinha no hospital? Fiquei sozinha no hospital, ele ficou em casa com as crianças. E você ficou tentando segurar o bebê? Sim. No hospital, no hospital, internada, 1 semana. Fiquei 1 semana, quando eu completei 34 semanas, eles viram que as nenéns estavam com 2,5 kg cada uma. Falou, olha,
pelo peso não vai para anel, tá? E como eu preparei a gravidez gemelar, eles te preparam antes realmente pro parto. Tanto que eu peguei a encaminhamento da cesárea com 30 semanas, eu tomei aquelas injeções para amadurecer o pulmão do bebê bem antes, tomei uma semana também, quase, dessas injeções no hospital também. Então, meu corpo foi todo preparado para eles nascerem, só que poderia ir para anel e poderia ficar comigo. Eu não queria de jeito nenhum que fosse para anel, porque aqueles barulhos da anel ainda me atormentava ainda. Por conta da... Sofia. E meu maior medo era a prematuridade. Era a Sofia. Meu maior medo era a prematuridade. Eu tive que perder esse medo, né? Enfrentar o medo da prematuridade. Então, quando eles falaram 2,5 kg cada uma, eu falei, por peso não vai. Então, eu fui tranquila para cesárea. Mas essa não te perguntei, gente, essas gravidez você tinha programado? Não, essa foi a troca do remédio. Não, a Rafaele, que foi a troca do remédio. E essa? Essa. Minha filha fez 3 anos, eu falei, cara, se a gente não tá se engravidar de novo? Na expectativa do menino, não? Na expectativa do menino, né? Eu falei, vamos operar, eu opero logo, e a gente liga e tá tudo certo. E ele um mês, não, um mês não, a gente, dentro de um mês a gente, né, algumas vezes e... Você então grávida fácil? Engravidei. Só da Sofia que eu demorei 5 anos. Depois dessa oração da tua pastora, lembra? Ela parece que espiritualmente ela liberou. Ela foi liberada ali, né? Exatamente isso. E tentou, né? Claro que tentou vir. Poxa, dessa vez você vai perder. Os pensamentos dessa gente, pessoas também não. Não, porque ninguém também sabia da gestação. Tá. Eu só fui pelo mesmo caminho. Que deu certo, né? Que deu certo, eu falei, vai dar certo nessa aqui também. E eu era muito ministrada com as pregações da Camila Barros. E ela falava assim, quando Deus dá uma palavra, ele não volta atrás da palavra dele. Camila Barros, gente, continue assim, ó. Ela falou, quando Deus dá uma palavra, ele não volta atrás da palavra. E você pode, não é cobrar Deus, tipo assim, você falou que ia fazer, mas não por cobrança, mas por confiança. Vai acontecer porque Deus falou que vai acontecer. E aí a gente já começa a amadurecer, né? Que aí já não é mesmo Yasmin. Depois de muita coisa passada. Exatamente isso. Vai chegando, a gente vai amadurecendo, vai tendo mais experiência com Deus. E ela falou assim, questão que Deus promete, que Deus cumpre a promessa e que Deus testifica a promessa. E eu tinha certeza que a gravidez gemelar era uma testificação da promessa de Deus, porque eu tinha um diagnóstico de competência, tinha uma palavra médica que eu não ia conseguir gerar até o final, que eu precisava fazer uma cerclagem caso engravidasse. E você teve 2 gestações que não precisei, foi alto risco, mas foi até 9 meses. E agora gêmeos. Confirmar gêmeos. Exato, para confirmar gêmeos, que quem manda é Deus. Exatamente isso. O Senhor tá aí. E eu fiquei assim, Senhor, tá bom. Eu preciso de uma palavra do Senhor, então. Que essa gestação em específico ela vai dar certo. E eu comecei a orar, até que Deus usou um vaso. Deus falou assim, que era escolhido de Deus, essas crianças. Essa gestação foi escolhida de Deus, para Deus mostrar que Ele era Deus na minha vida e que essas crianças me dariam muito orgulho, que eu viria casando, tendo filhos. Eu falei, então vai nascer. Glória a Deus. E acabou que eu enfrentei bem tranquila a questão de me internar com 33 semanas, de elas nascerem com 34. Eu fui bem segura de que ia passar certo. E que ia dar certo. Quando nasceram, 1,7 kg. A neonatal só libera de 2 kg para cima. Uma nasceu com 1,900 e a outra nasceu com 1,700. E você teve que lidar com o teu trauma lá de trás. Quando eu ouvi, aí foi minha primeira cesárea que eu tive que acontecer, lidar, né? Enfrentar. Quando eu só escutei, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo com o meu corpo, eu estava meio mole. A gente fica muito vulnerável. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo na cesárea comigo. Eu não estava conseguindo expressar. Valorizem as mães. Casado, valoriza sua esposa. Gerar um filho não é fácil. Não é fácil. Ter o parto é muito difícil, a gente sente totalmente, ele é totalmente Deus e a gente, porque não tem outra explicação, né? Exatamente isso. E eu só, quando eu ouvi 1,7 kg, eu não ouvi ela chorando, pronto. Aí começa, né? Chama anel, aquelas coisas todas. Aí uma ficou até comigo, a outra foi já direto para neonatal. E aí, 3 dias depois, ela teria alta. Aí ficou comigo no quarto, ela teria alta. E eu pedi para eles me internarem na neonatal, porque a outra ia ficar. Eu falei, eu só saio daqui com meus 2 filhos. Aí o médico, então vou ter que internar tua outra bebezinha. Eu falei, pode internar minha outra bebezinha.
Ela, você sabe que ela faz exames aqui, né? Todo dia, exame de sangue, ela vai ter que sujeitar isso. Você pode fazer. E graças a Deus que aconteceu isso. Porque minha filha teve uma icterícia, essa que foi liberada, ela teve uma icterícia alta, grave. O maior número que tinha da icterícia. E depois eu fiquei internada mais tempo por conta dela que foi liberada e eu obriguei a internar do que a outra, porque a outra só era peso. Ela chegou no peso dela e ia ser liberada. E aqui tinha sido liberada. Nossa, é instinto de mãe, né? Sim. Eu acho que é um instinto, assim, não tem outra explicação. Sentiu totalmente que foi curada, né? Recapitulando tudo aqui. Saí muito grata da neonatal. Com muita fé, mais fé do que já tinha. Entendendo o propósito de Deus ali também, de você estar ali. Exatamente. Porque era pra tua cura. Sim. E a cada vez que... Porque eu teve que ficar fazendo exame de sangue todo dia, né? Pra ver o nível da icterícia. Cada vez que o médico passava e falava assim, aumentou, eu ficava assim, Deus não volta nenhuma atrás de uma palavra. Vai passar, é só um tempo. E eu tinha total certeza que era só um tempo aquilo ali. Eu não deixei em nenhum momento a minha fé duvidou do será que vai acontecer? Eu tinha certeza que ia acontecer. Porque o Senhor já tinha falado. Falei, Senhor, o Senhor não volta atrás de uma palavra. E Deus, porque se fosse por nós, às vezes a gente tá confiando assim, às vezes a gente tá confiando assim. Tá confiando enquanto tá favorável. Isso acontece muito. Sim. Então, realmente, assim, eu sei que você creu, mas você ainda creu mais porque a gente crê num Deus que não falha. Exatamente isso. E assim, foi como eu disse, eu acreditei, falei, né? Todo momento eu falava, Deus não volta atrás de uma palavra, mas não era pela cobrança, ela era pela confiança na palavra dele, que a palavra dele me garantia. Ele me garantiu, então eu confiei totalmente, eu confiei no Senhor de todo o meu coração e eu não me apoiei nas minhas emoções. E foi isso muito, assim, essa transformação foi muito depois daquele tratamento lá com louvor, né? Exatamente isso. Louvor, através desse dia, a sua vida começou a ser mudada. A sua confiança já estava totalmente, né? Porque Sim. O Senhor, ele é total, é a totalidade de Deus ali, você começou a viver. Exatamente. Depois de cerca de 11 meses depois, uma das gêmeas voltou pro CTI, né? Com bronquiolite. Voltou e eu fiquei mais 15 dias com ela, eu fiquei 19 dias na neonatal, na primeira vez, assim que ela já nasceu, e depois eu fiquei 13 dias com ela no CTI. Aí ela teve que usar VN, sabe o que é isso, não sabe? É uma máscara, quase um tubo, uma máscara com tubo. Ali também, minha filha, os médicos falaram, tua filha, mais 5 minutos, ela chega em 5 minutos aqui, ela teria uma parada cardíaca, ela viria a óbito, e minha irmã que levou ela no médico, porque eu tava num projeto. Eu já cheguei direto no hospital, sendo que eu tinha total certeza na palavra de Deus. Mais uma vez eu falei, Senhor, o Senhor me prometeu. Então eu estou confiando na sua palavra. Então você vê também esse amadurecimento até em questão espiritual, né? Você Sim. começou a amadurecer até a tua vida com Deus, né? Sim. Isso é bom, né? A gente confiar no Deus que a gente serve. Porque assim, a gente sabe que Deus pode todas as coisas. Só que a gente confia enquanto Deus está fazendo o nosso favor, tá a nosso favor, entendeu? Tá. Será que você confia em Deus quando Ele também não tá fazendo favorável pra você? Porque eu acredito que nenhum pai, ele vai dar um pirulito na boca do filho e ele vai tirar por maldade ou porque quer que o filho porque sofrer. se ele souber que vai fazer o mal, ele não vai dar. Não vai dar. E a criança naquele momento não vai entender, só vai olhar pro doce e vai ver o que é o doce. E às vezes o doce cai no chão, tá com areia, o pai não vai dar uma coisa que vai fazer mal. E a gente precisa, mas é difícil. Fala pra eles lá. A gente precisa, fala. A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa ter certeza do Deus que a gente serve e acreditar que Deus está fazendo o melhor na nossa vida. Independente se o melhor dele for aquilo que é o desejo do nosso coração. Ao contrário, né, do desejo. Isso aí. Yasmin, então fala assim, de tudo hoje que você viveu, pra gente finalizar o vídeo, de tudo hoje que você viveu, fala olhando pra quem tá assistindo, um conselho que você pode dar para uma mãe, porque pode ter alguém que está assistindo a gente aqui, que está uma tentante, ou alguém que acabou de sofrer um aborto, alguém que talvez não creia em Deus, né, não creia em milagres, acha que só a natureza humana e os médicos acreditam somente neles. Dá um conselho para essa mulher, para esse homem também, porque, gente, os homens também desejam ser pais, Exatamente. Né? Eles precisam da gente, mas eles também desejam. Fala para essa pessoa que está ouvindo agora qual o conselho de superação e do que tudo que você viveu hoje, porque eu sei
Gente, eu tenho certeza que o que a Yasmin viveu e tá contando aqui pra gente é pra engrandecer o nome de Deus, mas também é pra ajudar você que tá assistindo esse vídeo nesse momento agora, que tá passando por isso. O conselho que eu dou é, primeiramente, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie nas suas emoções, porque nossas emoções, elas mudam, elas variam o tempo todo. Independente, hoje Deus me deu a vitória, só que já teve momentos de Deus não ter me dado a vitória. A nossa guerra, ela não define o final da nossa batalha. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. Ainda não acabou a batalha ainda. Você ainda está em batalha. Mas no final dessa batalha você vai ser mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Foi um prazer. Aí eu vou ter que encurtar o vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E assim, a Yasmin tem muito mais conteúdo para passar para vocês. Se você estiver passando por algo parecido, se você quiser ajuda da Yasmin, eu vou deixar o Instagram dela marcado, tá? De trocar algumas informações. Então, façam isso, vão até ela. Se você quiser também uma oração, fique à vontade. Eu vou pedir para a Yasmin terminar com uma oração. Você faz uma oração especificamente para mulheres que estão tentando engravidar. Olá, gente, tivemos que fazer um corte agora no vídeo. Infelizmente a gente perdeu o último vídeo. Quero agradecer você que ficou até o final, que assistiu esse vídeo até o final, esse lindo testemunho da Yasmin que ela trouxe pra gente. Eu tenho certeza que te emocionou, assim como me emocionou, e fez a nossa fé ser engrandecida ainda mais, porque o testemunho dela é de muita fé, milagre e superação, né? Então, receba uma oração. Ela fez a oração lá, mas eu tive que fazer o corte no vídeo bem na hora da oração, então eu pedi para ela regravar mais uma vez essa oração. Receba essa oração e seja mais do que abençoada. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te entregando essas mulheres tentantes em suas mãos. Mulheres, Senhor, que já se passaram o tempo e elas não conseguiram gerar ainda, Pai. Que o tempo ele não venha sufocar a esperança dentro do coração das suas filhas, que há um tempo determinado, Senhor, para isso acontecer. Já tem uma data reservada no céu para a vida de cada uma, para o positivo chegar, Pai. E quando chegar, Senhor, elas vão viver além do que elas pediram e além daquilo que elas imaginaram. Vem te entregando também as mulheres, Senhor, que perderam seus filhos prematuramente, mulheres que tiveram seus filhos e eles vieram a falecer por alguma doença, mulheres que sofreram abortos espontâneos, Senhor. Pai, eu venho te pedindo, Senhor, para o Senhor estar cuidando da dor delas, Senhor, que cada lágrima, Senhor, venha ser transformada em milagres, venha ser transformada em bênção, Senhor, na vida delas. Venho te pedindo que o Senhor possa estar cuidando desse buraco, Senhor, que ficou no coração das suas filhas, Pai. Dor que não é muito falada, Senhor, porém é muito sentida, e só o Teu Espírito Santo é capaz de consolar, só o Teu Espírito Santo é capaz de chegar onde nenhuma palavra chega, só o Teu Espírito Santo é capaz, Senhor, de chegar onde nenhum abraço chega, Senhor. Então venho te pedindo, Senhor, ser com elas, Pai, e que no tempo certo, na estação certa, as coisas vão mudar e a madre delas vão abrir, que elas vão gerar novamente, e esse novamente será diferente de todas as vezes que elas já geraram, que esse novamente, Pai, será com um final de vitória, será com um final de poder aumentar, poder criar, poder ver crescer, poder ver casar, estudando e também vivendo as suas promessas. Senhor, mas enquanto esse tempo não chega, eu venho te pedindo que o Senhor cuide do emocional dessas mulheres, tanto tentantes quanto aquelas que tiveram por algum motivo o seu sonho interrompido, Pai, mas que vai chegar o tempo de sorrir novamente, vai chegar o tempo de pegar os seus sonhos novamente, e será um tempo maior e melhor, Senhor, do que elas já viveram, Pai. Venho também, Senhor, te entregando os familiares dessas mulheres em Tuas mãos, Senhor, pedindo para o Senhor cuidar, Senhor, da família ao geral, Pai, e que elas possam, Senhor, esperar o seu tempo, e que elas venham ter forças para esperar o seu tempo, Senhor, porque quando acontecer, Senhor, o testemunho delas vai ser, Senhor, para glorificar o seu nome, Senhor, querendo o Senhor, Pai, o testemunho delas vão ser lindo, o testemunho delas vai transformar muitas vidas, assim como o Senhor fez na vida de Ana, assim como o Senhor transformou a minha vida, Pai, o Senhor também vai transformar a vida dessas mulheres. Eu creio na vitória da vida delas, em nome de Jesus. Amém.